Oi, oi, povo. E aí, como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo falando sobre um pouco sobre a minha vida, né? Na época que eu era, de como que eu fui de concursada para temporária. O que que aconteceu nesse trajeto todo? Em 2013, eu fiz um concurso para agente de organização escolar, né, do estado de São Paulo. Passei, famoso assim, inspetor de aluno, gente. Passei mais específica, mais limpa possível. É agente de organização escolar, mas é um inspetor de aluno, que fica no pátio, tudo atendendo aluno. Passei nesse concurso, mais de 10 anos atrás, né? Foi em 2013. Na época, o salário era ok, dava, eu era moça, assim, era meia criançona, morava com meus pais, tudo, então fui. Passei, consegui vaga na minha cidade, ainda na rua de baixo de casa, né? Então, na rua de baixo de casa tem uma escola estadual, né? Eu era efetiva do estado de São Paulo. Fui, fiquei um tempo, trabalhava assim, eu não sei você, gente, mas foi indo, só que daí deu assim, depois de uns 3 anos eu tava já enjoada de ficar sentada num corredor, vendo se o aluno foi no banheiro, se estava enrolando dentro do banheiro, sabe aquela coisa assim. Aí o que que aconteceu? Falei, vou estudar. Daí comecei a fazer pedagogia, então eu levava o notebook para o trabalho, então enquanto eu ficava ali no corredor vendo a movimentação de aluno, o que que a professora precisava, dando apoio para o professor, tudo, fui estudando pedagogia. Fiz 4 anos de pedagogia, fiz o estágio, né? Na época eu conversei com o diretor, falei que eu precisava me ausentar do meu horário específico, porque eu precisava fazer estágio, né? Então, na época, eu trabalhava de manhã até às 6 horas de manhã e tarde, e trabalhava até às 6. Daí, com isso, eu pedi para ele, eu entrava à tarde e saía à noite, porque na época era de 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Fiz o estágio que era obrigatório, tudo bonitinho. O diretor muito bacana na época, me ajudou pra caramba. Fiz, tá. E continuava naquele corredor de escola. Na chuva, no vento, no sol, no calor. Ficava no recreio, olhava aluno, via se aluno estava ali no banheiro enrolando, se aluno tinha matado aula, e aquela coisa assim. Eu via em mim que aquilo já não estava dando para mim. Eu já não me via naquilo. Eu falei, nossa, eu não estou estudando para isso. Até aí tudo bem. Terminei, fiquei mais um ano nessa profissão, né, de agente de organização escolar. Daí eu tava ficando agoniada de ficar no corredor sem fazer nada. Daí eu falei, vou fazer letras. Fiz letras, né? Língua portuguesa, porque dava para fazer língua portuguesa e inglês, mas inglês não é minha área, né? Então nem quis abordar isso. Fiz letras. Fiquei mais 3 anos fazendo letras. Levava o notebook todo dia para o trabalho, sentava naquele corredor da escola e fiz trabalho de TCC, fiz trabalho de compensação de ausência, fiz trabalho, né, de que o professor mandava, fiz tudo no corredor da escola. Fiz também o estágio, pedi novamente para o diretor que eu precisava fazer um estágio, precisava ir numa outra, porque eu não quis fazer na minha escola, preferi fazer em outra. Sabe aquela coisa que você não quer ficar devendo nada? Então eu fiz em outra escola. Fiz, daí terminei, consegui meu estágio. Nesse meio tempo eu fui fazendo letras, mas também fiz pós de neuropsicopedagogia, psicopedagoga, educação especial. Então, assim, além de letras, eu estava fazendo pós também. Terminei letras, fiquei mais um ano. Daí eu falei, isso na época eu era concursada, né? Então, fui ficando. Só que daí eu via que não me cabia mais aquela profissão, aquela estrutura, e o salário também já não estava mais bacana.
Porque eu penso assim, apesar de eu ser concursada, eu acho que nem tudo compensa. Ah, você vai sair de um concurso para ser temporária? Vou. Porque assim, não é porque eu sou concursada, tenho estabilidade e tudo, o salário não estava compensando mais, já não estava com a minha realidade, porque assim, não sei se vocês sabem, o governo ele não aumenta tanto o salário assim. Então, o nosso salário já estava no salário mínimo. E você sabendo que você tem capacidade para algo maior, eu falei, fiquei. Daí no próximo ano abriu vaga para professor. Aí conversei em casa, né, com meus pais. Falei, tô querendo fazer isso, porque no começo eles teriam que me dar um apoio, né? Falei, tô querendo fazer isso, tal. O que que vocês acham? E eu não posso negar que meus pais sempre me ajudaram. Sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. E falaram assim, se é a sua vontade, vá. Em janeiro, né, nas férias, acabou minhas férias de janeiro, né, na escola. Cheguei para a diretora e falei, vim assinar minha exoneração. Vou tentar um outro cargo, não estava dando. Expliquei toda a situação, né? Assinei a minha exoneração depois de mais de 10 anos de efetiva do Estado. Daí falaram, o que você vai fazer? Eu falei, quero, assim, eu sei que é uma profissão muito desvalorizada aqui é professor, mas sempre foi meu sonho. Então, eu quis ir atrás do meu sonho. Se lá na frente não desse certo, pelo menos eu tentei, eu falei, eu posso falar que eu fui e não deu certo do que ficar. Daí, exonerei, fui tentar uma vaga lá na diretoria de ensino da minha cidade, né? Consegui. Daí consegui uma vaga justamente pro PEI, que é um programa de ensino integral. Consegui na minha cidade mesmo. Daí fui ser temporária, categoria O, de professora de língua portuguesa. Aquela pessoa que não tinha experiência nenhuma, noção a gente tem, porque quem é inspetor dentro de uma escola tem a noção de como que funciona, mas nunca dei aula. Consegui e tal. A minha primeira turma foi ensino médio. Peguei os primeiros, os segundos e os terceiros de língua portuguesa e redação e leitura. Foi assim, um desafio gritante. Antes de começar, daí teve, né, o replanejamento, antes de começar, eu estudava todo dia. Todo dia. Porque uma coisa é você saber para você, outra coisa é você ter que ensinar alguém. E principalmente ensinar alguém que não sabe. Então foi um desafio, está sendo um desafio, né? Porque eu falo que a gente aprende todo dia tem um novo ensinamento. E eu falo que assim, o mais engraçado é que a primeira turma que eu peguei, que foi a turma do primeiro ano, eu vou vir se formar esse ano. Esse ano, essa primeira turma aqui, a primeira turma que eu dei aula está no terceiro ano, eles estão se formando. Então, assim, é emocionante você ver a trajetória deles, né? De passar toda essa trajetória, você vê as mudanças, as meninas ficando mais maduras, os meninos também, você vai vendo a transformação. Eu falo que é algo mágico, né? Se vê a personalidade se mudando e querendo ou não, a gente pega um amor, a gente pega um carinho. Então, tem alunas que assim, eu brinco que eu faço academia, faço excursão para eles. Então, tá sendo para mim emocionante. Tô sendo realizada dentro da sua profissão. Vou dizer que é um mar de flores? Não vou. Porque eu falo que a educação do estado de São Paulo tem um gargalo enorme, principalmente quando se trata de salário, que a gente não é reconhecido, e esse programa PEI que assim suga a gente. A gente quer demanda atrás de demanda.
Quando tem plataforma, você tem que dar verde na plataforma, porque assim, eu falo que é uma empresa, a educação virou uma empresa, né? Que é tudo demanda. Mas assim, esse outro lado da educação, de você ver o aluno se formar, você ver que você ensinou o aluno, que você fez parte da história dele, é muito legal, é muito gostoso, é muito significante. E tem aquele outro lado que assim, tomo hoje um remédio, um calmante, né? Porque assim, eu falo que quem tá na educação, se não toma nada, tá de parabéns. Tive umas quedas de cabelo, tomo hoje em dia calmante e tudo, porque é uma batalha, assim, que a gente nunca para. Eu falo que, assim, professor, ele nunca deixa o serviço no trabalho, ele sempre traz para casa. Então, é uma coisa que você não para nunca. Hoje ainda continuo na mesma escola que eu escolhi lá atrás, continuo na mesma escola, só dou aula para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. A minha escola é de período integral, então eu entro meio-dia e 15, né? E saio 9h15 da noite. Mas assim, posso falar que na minha profissão, tirando essas, esses entraves que a educação traz, eu me sinto realizada. Apesar de ser temporária, ser professora categoria O. Então, assim, eu falo que nunca é tarde pra gente correr atrás do nosso sonho, correr atrás do que aquilo que a gente almeja, sempre almejou, sempre quis. Agora eu almejo passar num outro concurso, né? No qual estou estudando, né? Que é para a Unicamp, né? Professor de educação especial. Mas durante toda essa jornada até aqui, até hoje, eu fiz concurso, passei em concurso, passei em classificações boas, também teve classificações que não foram tão boas. Tem cidades que eu estou esperando ser chamada, que eu passei em boas colocações, que ainda não fui chamada. Então é tudo uma trajetória. Eu falo assim, ser, é, ser efetiva compensa? Dependendo do lugar compensa, dependendo, acho que a empresa paga melhor. Mas se você tem aquela vontade, aquele desejo de estar naquele emprego, naquele que sempre sonhou, acho que tudo vale a pena. Então, estou contando um pouquinho como que foi minha trajetória para chegar aqui, como que eu saí do temporário como saí de concursada para temporária. Então, assim, contei um pouquinho, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal, eu vou agradecer muito. E até a próxima.